Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Estamos na aula, qual é a aula de hoje? A aula 89.1. Falaremos sobre o quê, né? Sobre os principais processos de formação de palavras. Lembra quando a gente estudou, né, a estrutura das palavras? Os elementos mórficos, você vai recordar aqui quais são os elementos mórficos, você vai lembrar dos morfemas. Aí nós temos também o radical, os afixos o quê? Relacionado ao prefixo e sufixo. Lembraram disso? Então, hoje é o processo de formação de palavra. Então, não saiam daí e fiquem atentos. Então, vamos lá? Aula 89.1, né? Principais processos de formação de palavras. Como sempre, amadinho, a gente começa com o texto. Esse texto aqui é muito especial. Olha só, procurei algumas imagens, né, para fazer relação a esse texto, tá bom? Esse texto aqui é de Paulo Freire. Olha o título. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceito. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor, na medida que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como um tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. O importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. É porque que podemos começar por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Então, aqui, como eu falei, né? Este poema é de Paulo Freire, né? Um sociólogo da educação. Beleza? Então, nessas imagens aqui, como lá, escola é onde a gente faz amizade. Às vezes, nossos melhores amigos, a gente se encontra onde? Na escola. Troca de cidade, faz novas amizades. Mas aquele amigo que ficou na outra cidade ainda continua tendo contato? Eu tenho amizades assim, que é lá do tempo que eu estudava, lá do tempo lá do fundamental, né? A gente falava assim antigamente, muito antigamente o primário, o ginásio, o colegial, não é mesmo? E quando a gente encontra aquela amizade que trocava, né, as confidências, quem que não faz isso? É na escola. Às vezes você é sozinho em casa, filho único, por mais que você tenha mais de um irmão, mas às vezes você se sente sozinho. Então, mas aí aquele colega lá da escola se torna, em vez de só ser colega, por causa do colégio, se torna um amigo confidente. Não é mesmo? Às vezes não é o aluno, aí vai ser a professora, o diretor, o supervisor,
o psicólogo, tudo iriam fazendo um grupo de amizade. Então, como ele diz, não é uma ilha, você não vai ficar sozinho. Tá? Sempre vai ficar acompanhado de alguém. Certinho? Então, vamos lá. Depois desse texto maravilhoso, aí você faz a sua interpretação. Pode parar a aula, né, para debater sobre essa questão. Como é que é aí a sua escola? As amizades? É para a vida ou não? Se daqui só é colega, não vai continuar. Beleza? Então, pode parar e pode discutir também, tá bom, amadinhos? Então, lá. Então, principais processos de formação de palavra. Então, mais um, né, um conteúdo para você armazenar no seu HD. Então, nós temos aqui, ó. Em língua portuguesa, as palavras são formadas por meio de processo de estruturação, entre os quais os mais frequentes são derivação, composição, hibridismo, abreviatura, sigla, onomatopeia, neologismo, estrangeirismo. Então, nós temos aqui, ó, para vocês lembrarem da questão, né, da processo de formação. Palavras primitivas, né, que a gente já viu, que são as primeiras, né, a partir dessas palavras que vão surgir novas palavras. Então, essa daqui eu tenho flor, pedra, sol. Então, são palavras primitivas, tá certo? Palavras primitivas. Por que, professora, elas são primitivas? Porque da flor eu posso falar floricultura. Da pedra vai surgir o quê? Pedregulho, né? Do sol surge a outra palavra, solar. Porque a gente vai acrescentando em cada palavra, né, sufixo, prefixo, e vai formando novas palavras, tá certo? Então, vamos lá. E temos também as palavras derivadas, ó, floresta, pedreiro, soleira. Então, ó, vem de quê? Sol. Vocês estão prestando atenção aqui, ó, que tem a base, né, da palavra que você vai lembrar, que é o quê? O radical, raiz. Vou ver se eu tô com a canetinha. Vamos lá, ó, aqui, ó. E olha só, repete aqui, ó. Só foi acrescentada, né, o sufixo. Ó, pedra, aqui, ó, o radical aqui, a raiz, beleza? O sol, ó, tá aqui presente na palavra que foi derivada, certinho? Estão observando isso? Então, primitiva você vai lembrar primeiro, derivada a partir daquela que já existia, tá bom? Vamos lá, então. Estudantes, sábado, poesia, são palavras simples. Por quê? Porque ela é formada apenas por um radical, tá certo? Só um radical. Olha só, simples, só tem um radical, ó. Beleza? Só formada por um radical. Mas também nós temos palavras que são compostas. Exato, vai apresentar mais de um radical. Como no caso aqui, porta-retrato é o nome de um elemento, de um objeto, não é mesmo? Mas só que eu tenho aqui, para formar porta-retrato, eu tenho um radical da primeira palavra, porta, e tenho um radical da segunda palavra. Então, é formado por mais de um radical. Girassol, aqui, ó, gira mais sol. Eu tenho o radical da palavra gira e tenho o radical da palavra sol. Mas só que formou o quê? Uma só palavra. Então, essa palavra é composta. Aí, vinagre, vinho mais acre. Aí você vai ter aquele processo, né, quando tem a mudança fonética, que daqui a pouco a gente vai falar, mas, ó, juntou-se aqui dois radicais diferentes, beleza? Aí formou a palavra vinagre, tá bom? Então, compostas são aquelas que apresentam mais de um radical, formado por mais de um radical. A simples, apenas um radical.
A derivada, quando a palavra tem que afixos, né? Ou pode ser o prefixo ou pode ser o sufixo. E a primitiva, que é a primeira, tá certo? Que é a partir dela que vão dar origem a novas palavras. Formação por derivação. Vejam bem aqui, amadinhos. A palavra, né? Quando eu falo assim, a palavra por derivação, o que você vai fazer? Você vai acrescentar afixo, tá certo? Então, a formação de palavra pelo processo de derivação compreende as variações pelas quais a palavra primitiva passa. Como que ela vai passar? Através dos afixos. Quais são os afixos? Que pode ser o sufixo ou o prefixo, tá bom? Eu tenho sempre um radical na palavra, aí vai acrescentar o afixo. Vamos ver qual seria a formação por derivação prefixal. Ó, prefixal. Aí você já sabe que vai ser antes do radical. Então, nós temos aqui, ó, discordo, né? Aqui, ó, eu tenho discordo, eu tenho relé, tenho infeliz, ultravioleta e super-homem. O que aconteceu? Foi acrescentado, né, acrescido o prefixo antes da palavra, tá certo? Antes do radical, antes, beleza? Então, antes eu tenho derivação prefixal, quando acrescenta o prefixo. Vamos colocar aqui para vocês a palavra aqui, normal. Ó, se eu acrescentar um prefixo, ó, aqui na frente, deixa eu colocar bem aqui assim, colocar mudando, deixa eu apagar aqui e vou pegar a canetinha. Vamos lá. Eu falei a palavra normal, né? Vamos colocar aqui, ó, normal, esta é a palavra. Eu quero fazer uma derivação prefixal. Aí eu coloco aqui o prefixo, ó. Aí ficou o quê? Vamos colocar aqui. A mais normal. Ficou o quê? Anormal. Beleza? Então, aqui é a derivação prefixal, formada por um prefixo. E a derivação sufixal. Aí você tem a palavra, vamos supor, tem uma palavra boi e acrescentou o quê? Um sufixo. O sufixo é após o radical, tá certo? Que é a base da palavra. Então, eu tenho aqui a palavra canal, olha aqui o sufixo, izar. Canal, canalizar. Feliz, aí acrescentou o quê? Mente. Aí eu tinha arte, aí ó, acrescentou o sufixo ao radical, artista. Enfermaria, o enfermo, aí acrescentou o quê? Aria, que é o sufixo, e formou a palavra enfermaria. Certinho? Vamos ver outra aqui para vocês. Eu tenho aqui a palavra, vou acrescentar aqui para vocês, a palavra normal de novo. Aí vou acrescentar o sufixo mente. Como que fica? Aí você vai falar assim, normalmente, professora, exatamente. Então, essa palavra normalmente tem um radical aqui e acrescentou ao radical o quê? Um sufixo. Então, aqui é uma derivação sufixal. Beleza? Certo assim? Ótimo. Então, vamos lá. Derivação prefixal e sufixal. Pode ser chamada assim de prefixação ou sufixação, mas é a mesma coisa. Se falar derivação prefixal e sufixal, é a mesma coisa. O que é isso? É quando a nova palavra é formada
tem prefixo e sufixo, tá bom? Só que assim, ó, deslealdade. Olha aqui o radical da palavra. Então, essa parte aqui, des, é o pre... Ai, minha letra tá feia, Madinho. Vou tentar fazer uma letra melhor. Vamos lá. Esta parte aqui, que você já sabe, é o prefixo. Esta que vem após é o quê? Sufixo. Tá bom? Então, aqui, ó, prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo. E esta parte, o radical. Tá bom? O radical da palavra, a base. E nessa derivação prefixal e sufixal, eu posso retirar. Diferente da derivação parasintética. Essa derivação parasintética, se eu tirar um dos afixos, ela deixa de existir. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra entardecer. Para essa palavra só existe com a presença dos dois aqui, dos afixos. Então, é usada simultaneamente, tá? Então, eu tenho aqui, existe a palavra entarde? Não existe. Existe a palavra entardecer? Não existe. Então, só existe a palavra entardecer, tá? Aqui é o mesmo tempo. Entristecer, a mesma coisa, tá bom? Há necessidade do uso das duas, tá? Por isso que é parasintética, ou parassíntese. Desalmado, emudecer, vai esverdear, encebolado, ou melhor, acebolado. Então, aqui, ó, eu tenho a presença dos dois. Parasintética eu não posso retirar. Já diferente da derivação prefixal, porque eu posso falar assim, lealdade ou desleal. Viu só? Essa daqui existe. Essa existe, lealdade existe e desleal também. Já nessa não. Para ela existir, a necessidade dos dois. Tá bom? Agora, a diferença entre a derivação prefixal, sufixal e a derivação parasintética. E isso que agora há pouco a gente estava falando, ó. Deslealdade. Olha só. Desleal e lealdade. Aqui na primeira tal foi usado somente o prefixo, acrescentado a quem? A radical. Então, existe a palavra desleal? Ok. Lealdade. Aqui eu já tenho radical e esse aqui é o quê? O sufixo. Mas lealdade também existe. Então, quando dá para retirar ou sufixo, ou melhor, ou prefixo ou sufixo, é derivação prefixal ou sufixal. Se tiver as duas ao mesmo tempo, aí eu vou ter aqui, ó, derivação prefixal, sufixal. Se eu fosse classificar esta primeira, seria a derivação prefixal. Se eu classificasse essa segunda, seria a derivação sufixal, porque o sufixo vem após o radical. Entardecer. Ó, na palavra entardecer, como ainda há pouco eu havia falado, não existe a palavra entarde e nem tardecer, tá certo? Então, não posso retirar nenhum dos afixos, ou seja, nenhum prefixo, nenhum sufixo, porque senão essas palavras não existem na nossa língua portuguesa, certo? Entenderam? Ok. A derivação regressiva. Ó, regressiva, regresso, né? Ó, pela redução de uma palavra primitiva. Olha só. Sarampo, ó, veio da palavra sarampão. Pescar, ó,
veio da, ou melhor, pesca veio do verbo pescar. Aí eu tenho aqui, ó, barracão, veio aí, ó, originou-se o quê? Barraco, tá certo? Regrediu, é regressiva, houve uma redução. Botequim, ó, originou-se quem? Qual foi a regressão dele, né? A redução para boteco. Então, combate veio da onde? De combater, né? Choro veio da onde? De chorar. Então, quando há uma redução da palavra, é derivação regressiva. Regressiva, redução de uma palavra primitiva. Agora nós temos aqui a derivação imprópria. Aqui, amadinho, é quando você tem, né, uma palavra, né, que na classe gramatical, né, às vezes pode ser um substantivo, e ou então é um verbo, transforma em substantivo. Ou seja, dentro da oração ela vai ter essa função, tá certo? Então, vamos entender aqui melhor. A derivação imprópria pela mudança de classe gramatical da palavra. Eu tenho aqui, ó, se eu pegar somente a palavra jantar. Jantar, você vai lembrar que é verbo. Mas se eu colocar assim, o jantar está servido, ó, acompanhado de um determinante do artigo, o jantar está servido. Então, ó, jantar, que faz parte da classe de palavra verbo, e aqui mudou para substantivo, tá certo? O belo, substantivo formado pelo uso do adjetivo. Belo é uma característica. Adjetivo é aquela palavra variável que vai atribuir uma característica. Tá certo? Boa ou não, tá certo? Então, nós temos aqui o belo. Aqui, ó, o belo. Olha aqui o determinante. O determinante antes de um verbo, determinante antes de um adjetivo, já sabe, né, que vai mudar a classe de palavra, que vai se tornar o quê? Substantivo. A mesma coisa acontece aqui, ó. Preserve o verde. O verde, aqui, né, o nome de uma cor. Verde, verde, adjetivo, característica, né? Mas aqui se transformou o quê? Em substantivo. Nossa, que susto! Nossa é o quê? Nossa, ela é o quê? Um pronome, não é isso? Faz parte da classe gramatical de pronome. Mas aqui está como uma interjeição, tá certo? Vamos dando sequência. Composição. Forma a palavra pela ligação de dois ou mais radicais. Então, aqui que você vai prestar atenção. Quando eu tenho processo de formação por justa posição, é aquele que não vai sofrer nenhuma alteração na fonética. Vai só se juntar, sem nenhuma alteração. Então, nós temos aqui, ó, quando os radicais se unem sem alterações, no caso, passa mais tempo, formou a palavra passatempo. Gira mais sol, girassol. Claro que sol, amadinho, ele é formado só por um, ó. Quando eu falo gira mais sol, mas para continuar com a mesma pronúncia, com o mesmo som, só dobrou o S para não ter P, tá bom? Segunda-feira, segunda mais feira, pé de moleque, guarda-roupa, paraquedas. Então, aqui, formação por justa posição. E agora, aglutinação. Aglutinar, haverá alteração, tá certo? Vai alterar, vai ter perda fonética. Vamos ver aqui, ó. Quando na união dos radicais há alteração de som, de fonema, pelo menos de um deles.
A questão, essa perda é fonética. Então, nós temos aqui fidalgo. Ó, é a junção, ó, filho de alguém. Ficou filho de algo, né? Então, fidalgo. Então, viu só que houve uma perda fonética? Então, sofreu alteração no radical. Embora. O que é embora? Boa hora. Aí, o que formou? A palavra embora. Não houve perda? Então, houve alteração, é aglutinação. E planalto? O que é planalto? É plano mais alto. Planalto, ó. Plano mais alto. Esse daqui, ó, perdeu. Tá certo? Então, aqui nós temos o processo de aglutinação quando tem esta perda, né, fonética. O hibridismo forma a palavra pela união de elementos de línguas diferentes. Ou seja, né, ó, nós temos aqui alcoólatra, é álcool, vem do árabe, e latria, do grego. Então, hibridismo, mistura, né, união de elementos de língua diferente. O híbrido. Aí você vai lembrar o que é um texto híbrido. É quando tem imagem e palavras ao mesmo tempo, tá? Aí, quando tem essa mistura da linguagem verbal e não verbal, é híbrido. E aqui, esse hibridismo está relacionado de línguas diferentes, tá certo? Automóvel. Então, aqui nós temos o seguinte, né? O auto é do grego e móvel é do latim. Então, ó, diferente, línguas diferentes. Sambódromo. Eu tenho um samba, que é dialeto africano, e o dromo é o quê? Grego. Abreografia. Abreu é português, grafia, grego. Monocultura. Mono é grego, cultura, latim. Burocracia. Boreal, francês. E gracia, grego. Então, o hibridismo, formando palavras, né, de línguas diferentes. Beleza? Temos aqui também abreviatura e redução. Forma a palavra pela redução de um vocábulo até o limite que não cause dano à sua compreensão. Por exemplo, olha a sua abreviação. Quem é que fala motocicleta? Qual forma reduzida? Ficou o quê? Moto. Pneumático. Quem que fala? Não, a gente fala o quê? Pneu. Fotografia. Só os mais. Tira uma fotografia minha aí, que é comum a pessoa falar. Tira uma foto, né? Foto. Aí nós temos aqui também, amadinho, aqui, né, até nomes de lugares também que houve a redução, que houve uma abreviação, né? Itaquá, ó, Itaquaquecetuba, bem longa, né? Pornografia, quilo, quilograma. O que mais que nós temos aí? Floripa, ó, Florianópolis, Sampa, São Paulo, refrigerante. Então, houve uma redução, certo? Então, presta atenção. Onomatopeia, você já sabe, né? É quando vem aqueles ruídos, reprodução sonora, que pode ser de animais, ruídos, sons em gerais, tá bom? Aproximado. Lembra quando a gente trabalhou as figuras sonoras? Aí então eu bati aqui, ó. Ó, eu vou representar, né, através da escrita, essa batida na parede. Toque, 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 tom, 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 né? Então, forma a palavra pela reprodução aproximada de sons ou ruídos e vozes de animais. Então, nós temos aqui bem-te-vi, tic-tac, que vai lembrar o que? Relógio, ping-pong, né? O miá, o zunil, piu-piu, mugi. Então, aqui são as onomatopeias, tá bom? Sigla.
é a redução das locuções substantivas, as letras ou sílabas iniciais. Nós temos aqui IBGE. O que significa IBGE? Né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, é a sigla. Aí nós temos aqui também, né, o IPI. Aí é o Imposto sobre Produto Industrializado. Aí é o IPI, né? SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. ONU, Organização das Nações Unidas. Uma bem conhecida de vocês é o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Tá bom? Todo mundo sabe. Agora, temos aqui o estrangeirismo, amados. Trata-se da assimilação de um vocábulo de origem estrangeira pela língua portuguesa. Então, delivery, lingerie, blitz. Então, essa daqui, ó, ela era do estrangeiro, agora por isso que fala estrangeirismo. Era de outra língua. Aí agora tá o quê? Na língua portuguesa. Tá bom? Aí nós temos também o neologismo, né? Trata-se da invenção ou criação de vocábulos, né? De palavras não existentes no vocabulário da língua portuguesa. Aqui, ó, PT, ó, quer dizer o quê? Perda total. Deletar, eliminar. Abobado, aquele que é bobo e sonso. Internetês, a língua da internet. Então, é a nova palavra, tá bom? Novas palavras que inventaram. Beleza? É neologismo. Criação de novas palavras. E prefixos aqui, alguns para vocês, né? Há alguns prefixos. Tem a questão do prefixo e o seu significado. Então, quando você aparecer você encontrar o A e o AN, sempre vai dar a ideia de negação, tá bom? Lembra do anormal? Então, aqui, ó, anônimo, né? Aí eu tenho aqui, ó, Ana, que é inversão também, anagrama. Afim é o que? Anfíbio, quer dizer dúplio. O anti, o contrário, né? Ar, que é posição superior, arcebispo, arqueduque. Temos aqui o di, né? Ou diz, que é dificuldade, disenteria. Di, só aqui, ó, dois, ó, discíbalo, duas sílabas. O endo, para dentro, endoscopia, quem que já fez aí? O EPI ou EP, quer dizer em cima de, epicentro. O eu, ou pode ser bem ou bom, eufonia. M, metade, hemisfério. Hiper é o excesso, hipertensão. Aí você vai lembrar que a pressão está alta. Hipo, que é inferior, deficiente, hipoderme. Meta, para além, metamorfose. Para, proximidade, parágrafo. Pere, em torno, período. Isso aqui são os prefixos gregos. Nós temos também aqui os prefixos latinos, amados. Aí tem aqui o ab, afastamento, abjurar. O a de aproximação, aí tem no caso de adjunto, adjunto adnominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, que é próximo do nome, né? Ambia, que é o significado é duplicidade, que é ambidestro. Ante, anterior, antedatar. O circum, que é movimento em torno, que é circunferência. O cis, né, que é a posição, cisandino. O ex, para fora, anterioridade, que é, no caso, ex-ministro, né, exportar. O in, né, negação, invertebrado. Intra, movimento para dentro, intravenoso, né? O inter, o entre, quer dizer reciprocidade, intervir, entre linhas. Justa, ao lado de, que é justa posição. Pene, quase, que é o penúltimo. Per, através de, que é o percorrer. Pos, que é posterior, pospor.
sobre, supra, posição superior, supracitado, sobre loja, trans, através ou além, transatlântico, vice ou vis no lugar de vice-reitor. Certinho? Então, amadinhos, aqui, vamos lá para a nossa produção, né? O que você vai trabalhar? Qual é o gênero, né? Qual seria a sua produção? Então, você vai fazer uma palavra cruzada, exatamente, né? Aí, aqui, ó, nós temos algumas, né? Decida o tamanho do modelo, faça uma lista de palavras para usar no jogo, numere os quadrinhos de cada palavra, comece com algumas dicas direto. Aí você fala, pode fazer essas palavras cruzadas com as palavras primitivas, dando só dica e a quantidade, né, de quadrinho relacionada à quantidade de letra que contém a palavra, tá bom? Capriche na sua produção. Belezinha? Nesse joguinho bem bacana. Então, amados, ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para a revisão. Até lá!